Por outro lado, o serviço em que ele é oferecido o torna seguro, porque você consegue observar as características dele, o cheiro, o brilho, a temperatura, o sabor. Então, o alimento é de risco, o serviço não. Ao contrário, uma coxinha numa padaria, que teria passado por um óleo de fritura a mais de 250 graus, teoricamente seria um alimento mais seguro. Mas e depois que ela esfriou e foi para a estufa de vitrine? Quantos dias ela ficou Quantos ali? dias ela ficou lá? Que foi misturada uma nova com a outra que sobrou de outro dia. Foi manipulada, ela recebeu uma contaminação posterior à fritura. Então, é um tipo de alimento que teria uma segurança, mas que, em função da própria forma de distribuição, ele acaba sendo inseguro. Um exemplo bem típico hoje em dia é a comida por quilo. É o self-service que se multiplica na cidade e que é muito prático, muito rápido, mas que oferece um risco, que o alimento ficando exposto com as próprias pessoas que acabam contaminando, como você se referiu ao bolo da festa. Na realidade, não é o bolo que é o alimento de risco. O bolo estava ótimo. É a forma como ele foi conservado, porque ele requer um espaço muito grande dentro de um equipamento de refrigeração. Muitas vezes é um bolo enorme, não cabe numa geladeira doméstica, acaba ficando fora. Em cima da geladeira. Ele tem produtos com bastante teor de proteína, que são ovos, creme de leite, chantilly. Então, ele já é um alimento de risco em função disso. A conservação prejudica. E a contaminação natural no ambiente que ele fica, com as crianças assoprando a velhinha e balões estourando naquele momento. Então, a saliva, que é um contaminante em potencial, principalmente da bactéria Staphylococcus, realmente acaba indo para esse bolo. Bom, todo bolo tem contaminado? Com certeza existe. Agora, qual seria a segurança nesse momento? O rápido consumo. Então, esse bolo não pode ser guardado, levado para casa, ser retirado de refrigeração para ser consumido no dia seguinte, porque aí sim nós vamos dar tempo. A bactéria precisa de ter tempo e temperatura para ela se desenvolver. Então, se não dá para assegurar a temperatura, vamos assegurar o tempo. Existe definido em lei uma responsabilidade dos proprietários dessas casas? Vamos falar um pouquinho de direito do consumidor, né? No caso de uma pessoa contrair uma infecção dessa, uma intoxicação ou coisa que o valha, ele pode acionar a casa? Até que ponto que na prática isso funciona? Funciona. E ele tem todo o direito, pelo Código do Consumidor, de reclamar não só uma indenização em um processo civil, como criminal. É crime contra a saúde pública oferecer à venda o produto alimentício impróprio para consumo. Sei. E é fácil provar? Aí é difícil. Não é fácil provar porque muitas vezes não sobra restos desse alimento que possa ser encaminhado para análise. Às vezes a própria vigilância sanitária, que é o órgão responsável por esse atendimento, não consegue chegar a tempo. Tem que haver um inquérito de epidemiológico de surto com as pessoas envolvidas. Às vezes você não consegue localizar pessoas diferentes no mesmo evento para poder fechar o diagnóstico do surto. Então, muitas vezes, mesmo não fechando o diagnóstico através das análises, a vigilância observa evidências que incriminam. Então, o local é denunciado, a fiscalização chega lá e encontra situações de alto risco. Então, automaticamente ele é incriminado. Só que para o consumidor poder agir em forma jurídica, nesse caso, ele tem que estar muito bem documentado. Mas, com certeza, o responsável é o estabelecimento, é o dono do estabelecimento. E tem que penalizar firme, né? Porque eu acredito que quanto mais responsável for o proprietário, mais cuidado ele vai tomar. Estou falando do mau empresário, né? Nós temos nós temos aquele empresário que faz questão que esteja tudo em ordem, porque aquele é o ponto forte dele, né? Ele põe a cozinha na tua frente ali para você fiscalizar. Sim. Mas, lamentavelmente, não são todos assim, né, Luciano? Sim. Agora, fala um pouco sobre esses novos cursos de capacitação e certificação internacional
para manipuladores, técnicos e supervisores de segurança alimentar? O Zupo, a SOS Cozinha, ela se credenciou como instrutora do Instituto de Hospitalidade, uma entidade não governamental criada na Bahia, em Salvador, há 4 anos atrás, com o objetivo de melhorar a qualidade do turismo e da gastronomia no país. Então, é uma entidade sem fins lucrativos que tem o apoio de grandes empresas, parece que 132 entidades não governamentais e governamentais também, e criaram essas normas e 2 delas são em relação à segurança alimentar. Então, a SOS Cozinha se credenciou junto ao Instituto como instrutor em segurança alimentar para manipulador e para supervisor. A certificação é dada pelo próprio Instituto através de um programa trazido dos Estados Unidos que se chama ServSafe, segurança alimentar, reconhecido pela National Restaurant Association e que faz parte do Conselho Internacional de Segurança Alimentar. Então, é uma certificação séria, é nova, está sendo divulgada aos poucos, mas que já está tendo um resultado porque o espaço que ela vem ocupar é fundamental, né? Fundamental. E não tem ninguém hoje aí, né? Praticamente ela é a primeira no gênero. Exatamente, é a primeira no gênero. Agora, o médico sanitarista, Luiz Fernando, não sei se é um desconhecimento meu, mas não é fácil você achar um médico sanitarista, né? Ou eu estou enganado, hein? Nós temos médicos sanitaristas em número suficiente para poder trabalhar aqui dentro? Não, são poucos. O sanitarista, ele é pós-graduado em saúde pública. Então, ele pode ser qualquer área da saúde. Pode ser médico, veterinário, biólogo, farmacêutico bioquímico, engenheiro de alimentos, engenheiro civil, inclusive, dentista. Se ele fizer uma especialização em saúde pública, ele se torna sanitarista. Sei. Com relação à vigilância sanitária, aí tem que ter uma outra pós-graduação que é também específica em vigilância sanitária de alimentos. E são poucos. E tem mercado de trabalho? Se são poucos, provavelmente é porque não tem mercado de trabalho. Agora, eu acho que tem muito para ele fazer. Acredito que até então ele não tenha sido tão solicitado assim, né? Que é um trabalho o médico sanitarista especializado em alimentação, ele não deixa de ser um pouco da nossa segurança pessoal, né? Com certeza. Se você tivesse um certificado na porta de cada restaurante, ou de cada casa que mexa com alimentos, do nome da empresa responsável por ela, olha, é como a empresa de contabilidade, né? Que Exatamente. Cuida não existe uma lei que obrigue a isso, né? Não, Zupo, mas está caminhando para isso. Já foi criado. Você pode até escolher o restaurante em função da empresa que cuida das condições de higiene daquele estabelecimento. Perfeitamente. Não, aqui eu entro para aqui é o SOS Cozinha e eu conheço o Luiz Fernando. É uma garantia de segurança. Um exemplo bem semelhante é o que estão fazendo os postos de gasolina. Quer dizer, um é DNA, o outro é qualidade, o outro é análise e tal. Então, mostra para o consumidor que tem um controle daquilo em função de uma entidade que promove isso. Então, isso realmente está se conscientizando agora. Eu acho que o caminho é esse. Tem que ser. É evidente que precisa de um apelo, né? Você não vai colocar um alarme no seu carro, nem blindar o seu carro se não tivesse ladrão, se não tivesse o risco de ser assaltado. Então, é mais ou menos assim. Quer dizer, as pessoas têm que começar a exigir porque o risco está surgindo, ele existe. E mata. E em breve deverá ser, inclusive, com notificação obrigatória, que hoje não é ainda toxificação alimentar considerada uma doença de notificação obrigatória, como dengue e leptospirose. Mas deve caminhar para isso. Então, aí sim nós vamos ter um perfil exato das ocorrências em determinadas populações, em determinadas cidades. Porque tem muita influência também meteorológica. Né? Cidades de clima quente, com alta umidade do ar,
Quer dizer, ela com deficiência em abastecimento, que não tenham entrepostos. Então, principalmente com relação aos perecíveis de origem animal, que é peixe, carne, frango, né? Num dia como hoje, hein? Num Calor dia como hoje, desse. é um prato cheio para as bactérias. Dr. Luiz Fernando Alves de Oliveira, proprietário do SOS Cozinha. Luiz Fernando, um minuto para encerrar o programa. Você gostaria de fazer uma colocação final, uma recomendação, uma sugestão? Eu gostaria, essa mensagem vai para o consumidor, que tem que ser exigente mesmo. Ele está pagando, ele tem o direito e ele tem que exigir qualidade. Mesmo ele não conhecendo os aspectos técnicos, ele pode observar e não fazer vista grossa, como a gente fala, estou com fome, faz vista grossa, vai, seja o que Deus quiser. Não, ele tem que ir lá, exigir, olhar, tem que pedir para olhar a cozinha, tem que sugerir para as pessoas que estão preparando aquele alimento na hora, olha, poxa, você podia lavar a mão, dá para você colocar uma luva, entendeu? Aí, sim, o próprio funcionário, ele vai perceber que estão cobrando dele isso. E se ele for o próprio dono, no caso de um carrinho de cachorro-quente, ele vai sentir no bolso, porque ele vai perder freguesia. Então não adianta ele estar com o carrinho todo bonitinho, arrumadinho, novo, se a maionese está fora de um isopor, e se ele não usa uma luva porque ele pega no dinheiro, e se ele não tem um pano adequado, enfim, dentro das características do tipo de produto que ele vende, do estabelecimento que ele tem, ele pode fazer o melhor possível. E o consumidor tem que exigir. E os empresários têm essa forma, esse grande apelo de marketing, que é mostrar que ele tem qualidade, e isso vai gerar custo, isso vai gerar benefício, reduzir custos. Um funcionário mais qualificado hoje, ele gera uma economia muito grande, porque ele veste a camisa da empresa, ele se empenha mais, ele economiza água, ele economiza produto, ele vai ver o dono sempre satisfeito porque vai ter maior lucratividade, não há interesse do empresário em ficar trocando equipe, trocando funcionário, então tem que investir, é um investimento, não adianta querer investir apenas na aparência, no salão e não investir na cozinha, na estrutura interna da cozinha. Então a mensagem é essa, eu acho que estão com a faca e o queijo na mão, é saber como proceder. Aliás, só um parênteses, 30% do nosso lixo são produtos comprados, mal comprados, estocados em tempo superior à validade, que acabam sendo jogados fora. É verdade. Imagine como um funcionário categorizado pode causar de lucro para o empresário, né? Luiz Fernando, obrigado pela sua entrevista, pela sua presença aqui, estamos às suas ordens. Eu que agradeço, boa tarde. Aguardem um minuto, nós voltaremos para a nossa próxima entrevista.